Vamos dando continuidade então ao nosso próximo conflito agora. É sobre o Sudão e o Sudão do Sul. Vamos lá, né? Está aqui a localização do Sudão. Até então, dos maiores territórios, aqui tudo era Sudão, dos maiores territórios do continente africano. Foi dividido, tá? Essa cor laranjada aqui é o Sudão do Sul, aqui está a bandeira de ambos países. Vamos lá. Sudão, localização do Sudão, vamos colocar logo a seta aqui, Sudão está aqui. Capital, Khartoum, população de 42 milhões de pessoas. Extensão de 1.861.000 km², idioma predominante árabe. Professor, mas no continente africano, pessoal, vamos recordar que aqui você tem a Arábia, desse lado aqui, ó, onde eu estou escrevendo, Arábia Saudita. Isso aqui tudo é Península Arábica. Aqui você tem a formação dos árabes. Posteriormente, lá no século VII, você vai ter a expansão árabe-muçulmana pelo norte do continente africano, tá? Eles vão chegar até aqui, vão atravessar o Estreito de Gibraltar e vão chegar até aqui em Portugal, vão chegar na Península Ibérica. Então, essa região aqui de idioma árabe. Quando você fala de idioma árabe, quando você compara um árabe com um africano, já dá diferença de tom de pele. Então, você já vai entendendo aí que vai dar um problema aqui. O Sudão é habitado, né, por árabes, e aí o resto é africano mesmo. Como é que vai ficar isso aí? Vamos lá. Moeda dinar sudanês. Agora vamos para o Sudão do Sul. Sudão do Sul. Não está escrito aqui, mas é Sudão do Sul, tá? Aqui, Sudão do Sul. Sudão do Sul está aqui. Capital, Juba. População de 11 milhões. Extensão territorial de 644 mil. Idioma predominante inglês e árabe. Moeda, libra sul-sudanesa. Vamos tentar achar aqui qual foi o colonizador, né? Sudão anglo-egípcio, toda essa região aqui, né? Tá aí o Rio Nilo cortando esse território, né? Olha aqui, Reino Unido, né? O país que detinha então aí o império que dominou esta região. Então vamos para o Sudão e Sudão do Sul. Mas não existe Sudão do Sul por enquanto, tá? Por isso que eu coloquei o mapa aqui, você pode reparar. Inclusive até os mapas anteriores. Aqui tudo é Sudão, ainda não surgiu o Sudão do Sul. Nós vamos ter a Guerra Civil Sudanesa 1962-1972. Mais um conflito que vai existir no período chamado Guerra Fria. Então, qual foi o início do conflito? Nós tínhamos aqui o ditador Ibrahim Aboud. Ele tenta fazer islamização do Sul. Tá. Como assim, professor? Os árabes que habitam essa região mais ao norte do Sudão, eles são sunitas. A religião islâmica, ela tem várias vertentes, inúmeras vertentes. E as principais são a vertente sunita e xiita, são as ramificações. Tá? Os xiitas são maiorias apenas dentro do Irã, eles são minoria dentro do mundo islâmico. Eles tentaram então forçar aqui a islamização dos árabes muçulmanos ou até mesmo da população local aqui. Deu conflito, né? Deu quase uma década, né? Um conflito, e o fim foi com o Acordo de Autonomia Política do Sul. Repare que em 1962 a 1972 vai haver um Acordo de Autonomia Política do Sul. Então esse Acordo de Autonomia Política do Sul já vai ser as bases para um movimento que vai reivindicar essa separação do Sudão com o Sudão do Sul. Vamos para a Segunda Guerra Civil Sudanesa, de 1983 até 2002, né? Praticamente 20 anos de conflito. Nós vamos ter de novo a Frente Nacional Islâmica, que estava aqui na região norte do Sudão, agora contra o Movimento de Libertação do Povo do Sudão do Sul, né? Com as mesmas características, a tentativa da islamização, e agora você tem as pessoas do Sudão do Sul que não se reconhecem, não reconhecem o governo do Sudão como sendo seu, fazendo movimento de separação, fazendo separatismo. Qual que é o saldo nesses 20 anos? 2 milhões de mortos, 400 mil refugiados e 4 milhões de desabrigados. Então nós temos aqui 6 milhões e praticamente 500 mil pessoas que vão sofrer com esse conflito nesses 20 anos dentro do Sudão.
Depois de tanta briga, de tanto conflito, o final vai ser um acordo de paz em 2005. E esse acordo de paz dizia o seguinte: vai haver uma previsão de uma consulta popular para separar então essa região do sul aqui do Sudão, tá? Tá aí o plebiscito oficial, foi realizado em 2011, até fiz aqui o print de reportagem. O Sudão do Sul se torna o mais novo país do mundo. Até atualmente, tá, pessoal? Até atualmente, reportagem de 2011, mas até atualmente, Sudão do Sul é o país mais novo. O Sudão do Sul se tornou oficialmente às 18 horas e 1 minutos desta sexta-feira o mais novo país do mundo ao oficializar sua independência do restante do Sudão. E aí tem aí a reportagem para você. Então, 2011, o mais novo país que nós temos. Mas será que realmente o Sudão do Sul ele é independente? Ele se tornou mesmo independente? Por que que o Sudão abriu mão, né, através de uma consulta popular? Agora, olha só que loucura. Nós temos riquezas nessa região, muitas riquezas, né? E é o petróleo é que move o mundo, nós sabemos disso. Quero que você observe o seguinte, vou colocar aqui a canetinha, vou fazer de vermelho aqui, reforçar o limite entre Sudão e Sudão do Sul. Vamos lá para a legenda. Refinarias. As principais refinarias de petróleo estão no Sudão. Sudão do Norte, professor? Não, Sudão. Mas se você quiser falar Sudão do Norte, só para você se localizar, mas é só Sudão. Então, tem refinaria aqui no Khartoum, né, que é a capital, tem outra refinaria aqui. Eu tenho também os principais oleodutos que passam por Sudão. Este Sudão aqui, ele tem acesso direto ao Mar Vermelho, né? E aqui ele pode acessar o Mar Mediterrâneo e pode acessar o Oceano Atlântico, né? E vindo aqui para o sul da Europa, ele pode vir aqui para o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, né? Essa saída aqui. Eu tenho campos de petróleo. Olha aqui, pessoal, onde estão os principais campos de petróleo. Estão no Sudão do Sul. E eu tenho aqui os oleodutos planejados. Agora, quem fez toda essa infraestrutura? Pasmem, você, China, tá? A China é interessada nesse petróleo, propôs comprar o petróleo, digamos, vamos simular um diálogo. Olha, China, eu não tenho aqui como extrair o petróleo, não tem problema, eu faço toda a infraestrutura. A China respondeu: eu não tenho oleodutos e gasodutos, não tem problema, nós vamos fazer. Eu não tenho porto também, não tem problema, vamos construir um porto aqui. Então a China investiu maciçamente muito dinheiro nessa região a fim de explorar este petróleo. Agora, por que eu coloquei esse questionamento? Será que o Sudão do Sul realmente é independente? O Sudão exporta bilhões de dólares em petróleo por ano. Os estados do Sul produzem mais de 80% do total, mas recebem apenas 50% das divisas, quer dizer, da receita, do dinheiro, do lucro, o que exacerba as tensões com o norte. A região fronteiriça Abyei, essa aqui, eu vou marcar com um X aqui para você, rica em petróleo, realizará um referendo sobre se deve juntar-se ao norte ou sul. Se ligue nisso aqui que serão os próximos acontecimentos, tá? Então vamos para a outra guerra civil dentro do Sudão do Sul, este país que se tornou independente em 2011. De 2013 a 2018 nós vamos ter mais um conflito. O presidente do Sudão do Sul acusou seu vice de tentar dar um golpe para tomar o poder. O vice vai negar, né, vai dizer que eu não tentei dar o golpe, mas mesmo assim ele foi destituído do poder. Neste momento que ele é destituído, vai surgir um movimento rebelde para tirar o presidente do poder. Agora sim o vice tenta dar o golpe literalmente. Então nós temos uma guerra civil entre o movimento para a libertação do povo do Sudão do Sul contra os rebeldes apoiados pelo vice. Olha mais um saldo aqui, pessoal, 1 milhão de mortos. 2018, solução, acordo de paz. Os rebeldes reconheceram o governo do Sudão do Sul como sendo um governo legítimo. Aqui tem só um mapa para representar as áreas de influência, ó. De rosa, sob o controle do governo do Sudão do Sul, de verde, sob o controle do Movimento Popular para a Libertação do Sudão, na oposição, e de azul, sob o controle do governo do Sudão. Só depois você pode pausar aí, ó, tem aqui a data, 15 de dezembro de 2013, 22 de fevereiro de 2020, 6 anos, 2 meses, 1 semana e 1 dia. Foi no Sudão do Sul, desfecho foi cessar-fogo firmado, governo de unidade formado, 3 áreas administrativas especiais criadas.
Tá aqui, ó, reportagem muito recente do dia 16/11, milhares de pessoas celebraram o acordo de paz no Sudão que põe fim ao conflito no país. Dificilmente você tem acesso a essa reportagem porque, infelizmente, o mundo ocidental não se interessa por esses conflitos que existem dentro do continente africano. Então nós temos aqui, o que você vai lembrar de Sudão e Sudão do Sul? O movimento de separação que foi feito pelo Sudão do Sul, houve a votação, né, praticamente mais de 90% votaram a favor, mas o Sudão foi muito esperto porque as principais refinarias, os oleodutos todos estão no Sudão, então o Sudão do Sul continua aqui dependente economicamente do Sudão. Agora nós vamos chegar num dos conflitos mais idiotas, mais boçais, mais sem sentidos do mundo, que é Darfur. Darfur tem até uma bandeira, mas não é um país, tá, pessoal? Darfur é uma região que está aqui localizada no Sudão. O que eu sei sobre o Sudão? Que é feito ou que é formado pela maioria árabe, vou só colocar árabe islâmica. Eu sei que a maioria que habita aqui é assim. E o Sudão do Sul? Sudão do Sul eu tenho as etnias africanas mesmo, tá? De cor mais escura, de religião cristã ou animistas. Por isso até que se separou, tá? Por isso que houve essa separação aqui. E Darfur, pessoal, professor, calma aí que agora você vai entender o Darfur, tá? É uma região, então, que fica dentro do Sudão. Localizado no extremo oeste da República do Sudão, é dividida politicamente em 3 estados, Darfur Ocidental, Darfur do Sul e Darfur do Norte, né? Então aqui do Sul, do Norte e Ocidental. Tem uma população aproximada em 5,5 milhões. Pouco acesso, isso é a população que vive nessa região, tem pouco acesso à escola e aos serviços essenciais do governo. Então é uma região muito restrita. Os povos do local são divididos em 3 tribos: Fur, Masalit e Zaghawa. Muito bem, vamos entender o conflito, tá? Em fevereiro de 2003, repare que nós saímos aqui, pessoal, de qual período? Em 1991, lá, o final da União Soviética, o final da Guerra Fria. Veja bem aqui, em 2003 nós vamos ter ofensivas dos rebeldes que lutam pela separação de Darfur. O que os rebeldes afirmavam, o que eles queriam, o que eles reivindicavam, qual era a desculpa deles? O governo a qual eram subordinados, e qual era esse governo? Sudão. Agia representando apenas a elite da religião islâmica, que era e que é de tom de pele mais clara. As pessoas de Darfur eram deixadas de lado. Então vamos ver a composição. É composta quase totalmente por negros com atividades econômicas ligadas à produção de agricultura de subsistência e uma restrita parcela de nômades que criam animais. Eles são negros, pessoal, mas eles são islâmicos, tá? Eles têm a mesma religião que o resto da população. O governo sudanês respondeu de forma violenta e repressora às ofensivas dos rebeldes separatistas, apoiadas pela milícia dos árabes que habitavam o local e que eram chamados de Janjaweed. Atenção para Janjaweed. O governo esperava acabar com os rebeldes que eram de religiões e etnias diferentes. Janjaweed. Vamos entender aqui. Vamos para o saldo aqui primeiro. O conflito de Darfur deixou um saldo bastante desumano. 30 mil mortos e milhões de refugiados. Aproximadamente 10 mil pessoas morrem mensalmente vítimas da violência, fome e das diversas doenças epidêmicas presentes, como por exemplo a AIDS. Vamos ver sobre as Janjaweed. Janjaweed sempre cai em questão. Elas são milícias que operam em Darfur. Você percebeu que elas são africanos. Segundo a ONU, são criminosos que se apresentam como árabes, embora sejam em geral provenientes de tribos africanas nômades de fala árabe. Desde 2003 tiveram um papel central no sangrento conflito de Darfur, que opõe a população árabe muçulmana do Sudão aos muçulmanos não árabes da região, devido a questões de distribuição de terras e recursos. Vamos voltar aqui no mapa para falar para você o seguinte. Essa região aqui, deixa eu colocar, essa região de Darfur, a maioria é negra, certo? Por ser negra,
ela não se assemelha à população que está aqui no Sudão, que é de origem árabe, então é mais branca um pouco. O que liga os dois povos aqui? A religião islâmica. Mas eles não aceitam, tá? Quem não aceita, professor? O Sudão, tá? Os árabes que habitam essa região aqui, os árabes islâmicos, né? Querem o extermínio da população de Darfur. Agora, eu falei que eles são negros. Onde é que tem a maioria negra? A maioria negra está no Sudão do Sul. Nossa, professor, que beleza, a maioria negra está no Sudão do Sul, basta eles fazerem a migração para o Sudão do Sul. Opa, mas tem uma coisa que os diferenciam. A maioria negra aqui, mas a maioria tem religião cristã e animista. Entendeu? Olha que o tanto que esse conflito não faz sentido. Eles são negros, poderiam habitar aqui, mas eles não vão ser recebidos porque eles celebram outra religião. Eles são da religião islâmica, poderiam ser bem recebidos, bem aceitos no Sudão, mas não vão ser porque eles são negros e a maioria do Sudão é de pele mais clara. Olha que conflito mais tolo. E aí existe a Janjaweed, que é africano matando africano, e a Janjaweed recebe por cabeça. Eles entram aqui dentro da região de Darfur e simplesmente assassinam. E eles recebem dinheiro por cabeça, por pessoas que eles matam. Tá vendo o quanto esse conflito ele não faz sentido, ele é idiota e o saldo é estrondoso e você nunca ouviu falar e a maior parte das pessoas também nunca ouviram falar e nem vão ouvir? Por quê, professor? Vou deixar essa imagem para você aqui, você vai pensar. Será que a ONU nunca tentou intervir nesse conflito tolo? Todo conflito é tolo, mas esse aqui é grotesco, não é? É grotesco. Será que a ONU não tentou intervir? Será que ela não bolou nenhum projeto, nenhuma iniciativa de paz? Será que eles não tentaram entrar naquela região? Porque a Janjaweed, pessoal, ela é apoiada pelo governo sudanês. O governo sudanês financia essas milícias, paga essas milícias para matar a população de Darfur. E por que ninguém faz nada? Porque todas as vezes que esse assunto é colocado em pauta, ele é vetado. Eu tenho aqui o Conselho de Segurança da ONU. Eu sei que o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes. E se um desses 5 membros permanentes votarem não com relação a algum assunto, esse assunto não pode ir para frente. Então vamos lá, eu tenho aqui a Inglaterra. A Inglaterra tem alguma coisa a ver com aquela região? Não. Eu tenho a Rússia tem alguma coisa a ver com a região do Sudão? Não. Eu tenho os Estados Unidos, tem alguma coisa a ver? Não. Eu tenho a França tem algum interesse ali? Não. E eu tenho a China. A China tem algum interesse ali? Total interesse. Você viu que a China criou toda uma infraestrutura para a extração, exploração, transporte, refinamento do petróleo. A China fez tudo naquela região. Então toda a ação da ONU que é colocada para a tentativa de paz ou para tirar esse governo ditatorial corrupto que está matando a população só porque ela é negra, ela pertence à mesma religião islâmica, mas eles são negros, então eles não se identificam. Se você for pesquisar e vai falar que aquele território é bom para o plantio, mas de maneira geral, em Darfur está no meio do deserto do Saara. Se tiver você fazer uma comparação do mapa físico, ele vai estar lá no deserto do Saara. Não tem nada naquela região, tanto é que aquela população é nômade. Não tem nada, não tem nenhuma riqueza. Qual que é o pecado deles? Se pudéssemos falar em pecado, qual que é o erro deles? Serem negros e professarem a religião islâmica. Porque se eles fossem negros e professassem a religião cristã ou animistas, eles poderiam ir para o Sudão do Sul, seriam bem aceitos. Se eles fossem brancos e professassem o islamismo, seriam bem aceitos no Sudão. Então, por que ninguém faz nada? Agora você sabe, isso é geopolítica. Lá no início, quando começamos a falar sobre esses assuntos, pessoal, de conflitos, a palavra geopolítica você está vendo bastante. Isso é geopolítica. A interferência agora de um país que é emergente, no caso a China, em uma região que ela está explorando petróleo, onde ele investiu bastante dinheiro. Ora, se o governo do Sudão for tirado do poder, o próximo governo pode estatizar essa exploração do petróleo, né, e dizer para a China, tchau, você não manda mais aqui. Então toda a ação
é vetada. Todo projeto de paz nessa região de Darfur é vetado, pessoal. Nós acabamos por aqui. Espero que você tenha compreendido esse conflito entre o Sudão e o Sudão do Sul, principalmente na região de Darfur. Muito obrigado e até a próxima.